Olá, meu nome é Camila Lui. Esse aqui é o meu canal de vídeos aleatórios que eu falo sobre tudo. Eu falo sobre viagens, eu falo sobre tecnologia, sobre maquiagem, sobre skincare, sobre um monte de coisa. Bom, hoje eu vou falar especificamente para aquelas pessoas que nunca viajaram para fora do Brasil, por exemplo. Mas obviamente que eu vou focar um pouco mais na Irlanda, que é onde eu moro. Então, eu vou dar aqui algumas dicas bem básicas sobre por onde começar, de onde eu começo, o que eu preciso para poder viajar para fora do Brasil. Então, uma das primeiras coisas que eu diria que você precisa é de um passaporte. Então, você tem que ir até o local da sua cidade que faz a emissão de passaporte. Tem todo um processo onde você tem que preencher um formulário, pagar uma taxa e aí você vai ter o seu passaporte emitido. Muitas vezes esse local, se for em São Paulo, você vai no Poupa Tempo e você tem a sua foto retirada na hora lá, você não precisa levar a foto. Mas alguns locais, dependendo da cidade, acredito que você tem que levar a sua foto. Outra coisa que é muito importante de lembrar é que muitas vezes, quando você vai tirar o seu passaporte, você tem outras limitações, como por exemplo, a data de expiração do seu RG. Na época que eu tirei meu passaporte, eu tive problema com isso, então eu tive que tirar outro RG antes de eu tirar o meu passaporte. Então se informa direitinho, tem um site, eu vou colocar aqui embaixo nos links, onde você vai passo a passo o que você precisa fazer para tirar o seu passaporte. Então vamos para o próximo item que eu diria é definir qual o local que você quer visitar. Muitas vezes você ainda não tem um local, então você quer ir para um país onde tem uma promoção, algo assim. Então, acho que uma das coisas importantes também é você saber qual é a língua que se fala naquele país. Muitas vezes não se fala português. Tem alguns países que falam português além de Portugal e do Brasil, mas se esse não for o caso, eu acho que é importante você saber algumas coisas bem básicas da língua local do país que você escolheu. E para isso tem, por exemplo, o Duolingo. Você pode aprender pelo menos algumas frases básicas no Duolingo. Depois eu vou fazer um vídeo aqui com algumas perguntas interessantes que são feitas na imigração, por exemplo, e pode ser útil para você. Mas, basicamente, a maioria dos países, a língua que vai ser falada vai ser o inglês. Obviamente, se você for para a China, para o Japão, vão ser outras línguas. Mas a gente está falando, como eu falei anteriormente, eu acabo que foco mais na Irlanda, porque aqui é o país que eu moro. E eu tenho muitos amigos e familiares que vêm para cá e têm essas dúvidas básicas. Então é legal, porque eu também tinha essas dúvidas quando eu comecei todo o meu processo. Outra coisa muito importante é o dinheiro. Qual é a moeda que aquele país usa? Então, se aquele país usa euro, se aquele país usa dólar, você tem que se preocupar também como você vai trazer o seu dinheiro, como você vai comprovar esse valor que você tem na hora que você for passar na imigração. Porque todos os países, eles têm uma imigração de borda. Então, quando você sair do Brasil e for entrar no novo país que você escolheu, quando você sair do Brasil e for entrar no país de destino que você escolheu, você provavelmente vai passar por essa imigração e um oficial da imigração pode te fazer perguntas ou não. Muitas vezes você passa batido, ele só pergunta para onde você vai, o que você veio fazer, quanto tempo você vai ficar. Então, essas perguntas básicas é importante que você saiba respondê-las na língua local. Se você não souber e você tiver muita dificuldade, tem alguns países que vão trazer ali um tradutor e tal, mas não espere por essa facilidade, porque não é tão simples assim. Eu recomendo que você saiba falar pelo menos o básico daquela língua, ou se for o caso, leva por escrito, leva impresso, algumas informações básicas, como esse é o local que eu vou ficar, esse é o tempo que eu tenho, imprime suas passagens, imprime o seu roteiro, se você puder criar um roteiro, imprime a reserva do seu hotel, imprime a reserva do seu Airbnb, ou peça uma carta só explicando onde que é o endereço, qual o motivo que você está visitando aquele país, aquele local, aquele endereço, aquele amigo. Às vezes o seu amigo ou seu familiar também pode fazer essa carta. Essa carta que eu tô falando, ela não é uma carta oficial. Ela é só um lembrete em inglês, por exemplo, do seu amigo ou do seu familiar, para poder explicar para o oficial da imigração
por que que você tá ali, para que ele está ciente de que vai te receber, coloca até um número de telefone, porque pode acontecer do oficial querer ligar para essa pessoa e confirmar: ah, você está recebendo essa pessoa aqui na sua casa? Então, ele vai te liberar, ele vai te dar o visto de turista. Ele vai te dar o carimbo de turista. Então, a gente estava falando sobre a parte do dinheiro. Se é dólar ou euro, você vai precisar de uma forma de comprovação. Então, ou você precisa ter aquele dinheiro num cartão pré-pago ou num banco online tipo o Wise, que eu vou deixar o link aqui de qual que é o link do banco Wise, que ele é como se fosse um Nubank aí no Brasil, e aqui na Europa a gente usa muito o Revolut. Ele aceita diversas moedas, e então o que você pode fazer é criar um cartão virtual, uma conta virtual. Se você quiser, você pode requisitar um cartão físico, e aí ali você vai colocar o seu euro ou o seu dólar, e é esse dinheiro que você vai usar quando você estiver viajando. Você pode carregar dinheiro em espécie também? Pode. Você pode carregar, se não me engano, até 10 mil euros em espécie, mas não é muito seguro, né? Então, já pensou se você está carregando todo o seu dinheiro em espécie e você é assaltado? Porque aqui também você pode ser assaltado em qualquer lugar do mundo, né? Você é assaltado ou você perde esse dinheiro, isso vai ser um problema. Então, o ideal é que você traga um pouco em espécie e um pouco num cartão virtual ou um cartão pré-pago, um cartão que você consegue em algumas agências bancárias. Se você tem conta no banco, você consegue esse cartão pré-pago. Então, eu acho que só para iniciar, o mais importante de tudo é você ter certeza que você tem a documentação necessária. E isso quer dizer o seu passaporte com a data de validade correta, com a data de expiração dentro do prazo. Então, não deixe para renovar o seu passaporte, se você já tem passaporte, não deixe para renovar lá perto da sua viagem, porque primeiro que pode demorar para sair a renovação dele, e segundo, se o seu passaporte estiver expirando muito próximo da ida ou da vinda da viagem, da volta da viagem, você corre o risco de não conseguir entrar no país. Então, tudo é voltado àquele agente da imigração que está te atendendo. É a decisão deles que vai fazer com que você entre ou não no país. Não é só documentação. Então, por mais que você tenha, às vezes, toda a documentação correta, o dinheiro, o endereço, o hotel, a passagem, tudo, pode acontecer, sim, de você pegar um agente de imigração que simplesmente vai falar, não vou liberar. E aí, você não tem muito o que fazer. Você não tem direitos ali na frente do oficial da imigração. Então, a minha recomendação é tente ter todos esses documentos certinhos, então tudo impresso, pode ter o digital também, mas imprima, leva num envelope, ou numa pastinha, ou num saquinho de plástico. Então, tudo impresso, tudo ali na mão, todas as respostas, as possíveis respostas, né, às perguntas da imigração, e isso vai fazer com que você tenha muito menos dor de cabeça. Algumas perguntas interessantes. Já me perguntaram assim, se eu tiver o nome sujo, eu posso viajar para fora do país? Sim, você pode viajar para fora do país, só não sei se você vai ter um cartão de crédito internacional, que é o que você precisaria, que é muito útil, mas também dá para viajar sem um cartão de crédito internacional, se você tiver o cartão do Wise, ou se você tiver dinheiro em espécie, ou se você tiver um cartão pré-pago. Isso não tem problema nenhum. Porém, se você tiver algum problema com a Justiça do Brasil, algum problema que te limite a sair do país, então eu já não recomendaria você tentar sair do país, porque aí você vai ter problemas. Você pode ter problemas com a imigração, tanto brasileira quanto a do país que você estiver tentando entrar. Então, se você tiver processos judiciais que te impeçam de sair do país, isso pode ser um problema. Mas nome sujo não, apesar de que eu acho que se eu fosse você, eu tentava limpar o nome antes de tentar viajar para o exterior. Bem que eu acho que se você podia usar esse dinheiro que você está tentando viajar para o exterior, limpar o seu nome e aí você ter um cartão de crédito e um nome limpo. Mas isso é papo para outro vídeo. Então é isso, eu espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!